2 Pedro, capítulo 3, vamos ler a partir do versículo de número 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Você pode dizer amém? Amém. Podeis assentar? Queridos irmãos, servos e servas do Deus Altíssimo, que tem a oportunidade nesta noite de ouvir a mensagem que o Senhor designou aos nossos corações. Bem-aventurados são aqueles que ouvem e que guardam as palavras do Senhor Jesus. Eu quero estar abordando um tema para compartilhar com os irmãos nesta noite. E nós vamos falar ao seguinte tema: acredita. Desacredita não. Desacredita não, pois Ele mesmo prometeu. Eu não entendi. O tema da mensagem desta noite é: desacredita não, pois Ele prometeu. Tudo que o Senhor Jesus colocou em questão de promessas se cumpriram. Nenhuma das palavras que o Senhor designou ao seu povo caíram por terra ou ficaram no esquecimento. A Bíblia diz que nos dias de Noé, o povo desacreditaram. Nos dias de Noé, a geração daquele tempo desacreditaram das palavras do Senhor. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 26, do versículo 8 até o versículo de número 14,
alguns aspectos que deixam claros. Primeiro, a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. No versículo de número 9, a Bíblia diz que Noé era um homem justo, perfeito em suas gerações, e Noé andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, a Bíblia diz Sem, Cã e Jafé. Só que no versículo 11, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho em que estava. A Bíblia está sendo bem clara em destacar, no versículo 12, que então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a face, porque a terra estava cheia de violência, e o Senhor disse: eis que desfarei com a terra. Fazei para ti uma arca de madeira, de gofer, farás compartimentos na arca, e betumarás por dentro e por fora. A Bíblia diz que Noé construiu a arca segundo o Senhor lhe deu ordem. Eu fico imaginando que enquanto Noé trabalhava, ele alertava aquela geração. O Senhor deixou bem claro para Noé que a carne havia se corrompido de forma completa. O Senhor agora decide privar somente a Noé, sua esposa, seus filhos e as noras. Até que a Bíblia nos frisa que Noé tinha 600 anos quando começou o dilúvio, quando a água começou a descer sobre a terra, e assim perneou 40 dias e 40 noites. Toda a carne foi eliminada. Aí nós olhamos para Mateus capítulo 24, versículo de número 38 e o versículo 39. O Senhor vem trazendo a relembrar o que aconteceu em Gênesis 6. Quando o Senhor mandou o dilúvio e destruiu a humanidade, e eles desacreditavam. No versículo 38 a Bíblia diz assim: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até quando? Até ao dia em que Noé entrou na arca. A gente não para observar isso aqui. O último dia que eles comeram, que eles beberam, que eles casavam e davam-se em casamento, foi exatamente no dia em que Noé entrou na arca. Foi o último dia dos pecados desenfreados. Foi o último dia em que eles alimentaram seus prazeres, que custaram
encomendaram a eles as suas próprias vidas. O pecado é bom, mas o seu pagamento é terrível. Tão verdade é que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus que nos conduz à vida eterna é algo mais destacável. Agora, como é que vamos trocar algo que é gratuito, que é a vida eterna, em troca de um pecado que vai condenar a nossa vida e nos proporcionar um salário de morte eterna? Mas a humanidade daquela época estavam ocupados demais em seus afazeres, em seus deleites, em seus prazeres, em suas vontades. Eles comiam, eles beberam, eles estavam bebendo, se embriagando, entregue a todas as qualificações de pecados ilícitos diante da presença de Deus. Eles estavam tão ocupados que quando Noé entrou na arca, eles não perceberam. Porque no versículo 39 diz assim: e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a quantos? A todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Deixa eu voltar. No 38 ele diz: porquanto, assim como nos dias de Noé, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Eles nem perceberam quando Noé entrou. Parecia que nada iria acontecer. O alerta foi pregado a eles por muitos dias, mas eles não acreditavam. Eles não deram crédito. O dilúvio veio e consumiu a todos. E consumiu a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. 40. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Desacredita não, irmãos. Ele prometeu. Dá-se um parecer que nada vai acontecer. Nesses dias de carnaval, são um dos dias que o nome de Jesus é mais blasfemado. São dias que eles fazem as suas badernas, as suas afrontas, mas se esquecem que o homem não pode se deixar enganar, porque tudo o que o homem semear, ele vai colher. Ele vai colher. Pode passar o tempo que for, ele vai colher. Às vezes não entendemos o porquê muitos estão passando por certas situações. Ao concluir, nós entendemos que são frutos de suas próprias escolhas. Só lembram do dia de plantar, mas se esquecem que vai chegar o dia de colher.
nos dias de Noé, eles desacreditaram. Deus falou poderosamente ao meu coração nessa tarde e me designou a trazer este alerta à igreja. Desacredita não, pois Ele prometeu. Aleluia. Desacreditaram nos dias de Ló, quando o Senhor disse que iria destruir a cidade. A Bíblia diz em Gênesis 19:10 que quando os dois anjos visitaram a Ló, a multidão do lado de fora queria pegá-los. Parece até assustador, mas segundo historiadores que estudam a profundo, o desejo daqueles homens era abusar dos anjos. As suas intenções eram carnais a ponto de desenfreamento. Eles não tinham domínio próprio, eles não tinham controle sobre os seus corpos. Eles estavam como cavalos de Satanás, desenfreados somente a alimentar as suas carnes e os seus desejos proibidos e não aceitos diante de Deus. No versículo 10 a Bíblia diz que Ló puxou os anjos para o lado de dentro da casa. No versículo 11 a Bíblia diz que eles feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dois mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. No versículo 12 a Bíblia diz que os dois homens perguntaram a Ló: vocês têm mais alguém na cidade? Genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente? A escrita diz assim: tire-os daqui. No versículo 13 diz: porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que Ele nos enviou para destruir a cidade. No versículo 14 a Bíblia diz: então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar com suas filhas. E a escrita diz assim: e ele lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando, sorriram de Ló, zombaram de Ló, desacreditaram de Ló, desacreditaram do Senhor. Assim como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Quando Ló reúne sua esposa e suas filhas, ao sair pela cidade, escuta as últimas instruções: Ló, escapa-te por tua vida, não olhes para trás. Mas no caminho, a esposa de Ló não aguentou, olhou para trás e virou estátua de sal, porque desacreditou. A ordem era: escapa-te, não olhes para trás. O que faltava na geração daquela época era credibilidade em Deus, era acreditar que quando Deus promete, Ele cumpre. Ele cumpre. Mas eles desacreditaram. Você pode repetir assim comigo: desacredita não, Ele prometeu. Aleluia. Em terceiro e último lugar, desacreditaram no passado, nos dias de Noé,
desacreditaram no passado, nos dias de Ló e nos dias atuais, a história se repete. Continuam desacreditando. E tem gente que está junto com a gente. Quando eu falo junto, é próximo. Quando eu falo que é próximo, são irmãos. Quando eu falo irmãos, não estou falando só irmãos de sangue, mas eu estou falando irmãos em Cristo Jesus. Quando eu falo irmãos em Cristo Jesus, eu falo sobre a igreja, a noiva do Cordeiro. Quando eu falo sobre a igreja, a noiva do Cordeiro, eu não estou falando acerca de placa de igreja A, B, C, D, não. Eu estou falando de irmãos em Cristo, que infelizmente, nos dias da atualidade, desacreditam. Por que desacreditam? Irmãos, se a gente acredita verdadeiramente, por que é que quanto mais as coisas se aproximam da volta de Jesus, em vez da gente se aproximar, a gente se afasta? Por que é que na linha, na reta final da história, em vez da gente se empenhar mais, a gente desempenha? Por que é que estamos mais próximos da volta de Cristo, em vez da gente se apegar com Deus, descer em sua presença, consagrar as nossas vidas, buscar a face do Senhor, a gente estamos recuando? Uma vez eu fui numa casa de recuperação, levaram um rapaz para se internar lá. A diaconisa Elionaí foi com a gente. E o pastor responsável pelaquela casa de recuperação falou para nós: você sabe, os internos que estão aqui, um é pastor, o outro é bispo, outro é apóstolo, outro é diácono, outro é missionário, outro é missionária, outro é isso, outro é aquilo. Todos são conhecedores da palavra. Não existe nenhum deles aqui que não tenha conhecido acerca da palavra. E ele falou assim para a gente: um dos maiores culpados disso tudo são pastores que estão consagrando pessoas sem estarem libertas, sem estarem preparadas, sem ter estrutura espiritual. Porque hoje em dia as pessoas não querem uma igreja que tem compromisso com a palavra, que exige renúncia, que exige santidade, que exige obediência. Tem gente que até manifestando o demônio quer ser consagrado. Aonde é que isso vai acontecer? E por incrível que pareça, tem igreja que consagra, tem igreja que ordena essas pessoas, e estão causando um estrago terrível aí afora, no qual gera muito descrédito. As pessoas que estão de fora olham e pensam: como é que pode um pastor na casa de recuperação, um apóstolo na casa de recuperação, uma missionária na casa de recuperação? Não estou entendendo. Eu vou lhe explicar. Em vez dessas pessoas estarem recuperando outras pessoas, eles que precisam ser recuperados. Mas Deus marcou esta noite para dizer para quem está no templo e para quem está em casa, queira os demônios ou não, queira o diabo ou não, queira os pais de chiqueiro, os filhos de chiqueiro ou não, o Deus da Bíblia prometeu, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas a noiva tem que estar com vestes limpas, brancas como a lã, ordenada, santificada, purificada, preparada, tem que estar na posição que Deus quer. Estão desacreditando. 99% das pessoas que nós evangelizamos na rua são ex-crentes, são ex-cristãos, são pessoas que conhecem a palavra, são pessoas que pregam a palavra. Um dia desse eu parei numa lanchonete de salgados,
para comprar um salgado para minhas filhas. E quando eu olhei, quando pensa que não, que eu estou lá no balcão, eu olho para o carro, eu olhei para o camarada e disse: "Isso é o profeta, pastor fulano de tal que eu conheço." Dei aquele sorrisão. Ele encostou no balcão assim com a cabeça baixa, faróis apagados. Como assim faróis apagados? Aquele brilho do Espírito Santo não tinha mais. Ele ficou meio pelos cantos, eu olhando para ele, esperando ele falar comigo, ele com vergonha, cabeça baixa, sem querer conversar. E eu cheguei nele, eu falei: "Rapaz, tu é profeta, né?" Aí ele olhou assim, ficou calado. Falei: "Tu é pastor, rapaz?" Ele disse: "Eu já fui na sua igreja." Falei: "Pois é, rapaz, o que aconteceu?" Um brinquinho na orelha, acaba todo naquele estilo, sabe? Quando ele desceu do carro foi que eu fui ver. Falei: "Meu filho, o que aconteceu?" Ele disse: "Não, estou na igreja mais não." Falei: "Rapaz, não faz isso não, filho, aí não é o seu lugar. Você é profeta, você é homem de Deus, Deus te chamou, Jesus está voltando." É preciso, irmão, ter um choque de realidade. Nós estamos próximos de se encontrar com Jesus. Não permita que a frieza espiritual tome conta do teu ser. Não permita que o desânimo te afaste da presença de Deus. Não permita que as decepções da vida te coloquem em um estágio depressivo, de isolamento, de distanciamento das coisas de Deus. Permaneça firme, porque o mesmo Deus que operou no passado opera no presente e no futuro. Eu vejo que a geração da atualidade precisa aprender. Nós que estamos no presente precisamos aprender com os nossos irmãos do passado. Eu lembro que na época do ano 2000 para trás, as igrejas faziam viagens missionárias para ir orar na África, interceder pelos irmãos em Angola. Levantavam clamores nas igrejas: "Vamos orar para que Deus venha fazer uma grande obra lá na África, onde a bruxaria, a feitiçaria é algo desenfreado." Aí eu estava vendo uns congressos essa semana. Na onde? Da África. Aí sabe o que estava acontecendo lá? Aquela multidão, irmãos. Se vocês verem o tamanho da igreja, o tanto de crente, as igrejas do Brasil têm que aprender muito. Mais ou menos umas 10 mil pessoas dentro de um templo. E sabe o que eles estavam fazendo? Vamos orar pelo Brasil. Nós temos que interceder pelo Brasil. Olha como os valores são invertidos. Para eles lá não tem tempo ruim. Se está frio, se está chovendo, se está calor, se vai de pé. Para eles não tem tempo ruim para estar na casa de Deus. Eles têm sede. Para eles não tem cansaço se na hora da palavra ou do louvor tem que ficar em pé. Eles não se incomodam se o som não for bom, se não tiver ar-condicionado, se não tiver climatizador. Eles não se importam na hora do batismo nas águas, missionária Terezinha, serem batizadas em um tanque coberto de água, onde tem mais lama do que água. Eles sabem que eles estão sendo batizados é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É no nome de Jesus. Eles têm sede de Deus. Mas hoje em dia, quanto mais se tem o conforto, mais são desprezados quanto às coisas de Deus. Vai chegar um dia em que a geração da atualidade vai sentir saudade dos crentes que hoje eles odeiam. Eles vão sentir saudade dos crentes que hoje eles ignoram. Eles vão sentir saudade daqueles crentes ousados que entrega o folheto na mão deles. Eles vão chorar, eles vão clamar, eles vão pedir dizendo: Senhor, envia alguém para trazer a palavra para mim, porque a Bíblia diz que vai chegar um dia em que vai ter fome e sede na terra, mas não vai ser fome de comida, não vai ser sede de alma, mas vai ser fome e sede pela palavra de Deus. Valorize a oportunidade que Deus te dá. Valorize.
Valorize. O Evaristo está ali, no leito do hospital. Um morria à esquerda, o outro morria à direita, e ela estava lá firme na presença de Deus. Deus permite as coisas acontecer para nos mostrar a nossa limitação humana. Essa semana eu fui no meu pai, na chácara, eu conversando com ele. Ele falou: meu filho, lembra aquele testemunho que eu lhe contei do irmão Minervino? Falei: pai, eu lembro mais ou menos, até contei lá na igreja. Ele falou: vou te contar detalhe por detalhe que eu não te contei antes. E quando ele me contou o testemunho, Deus me trouxe à memória acerca desta palavra que eu estou pregando aqui hoje, da volta de Jesus, de aprendermos com os nossos irmãos do passado. Quem já foi no Vale das Andorinhas, no Pedregal, sabe do que eu vou falar aqui. De lá de casa você anda alguns quilômetros, acho que mais ou menos uns 10, chega no morro conhecido como Morro Vermelho. Mais uns 2 quilômetros adiante, meu pai tinha um trabalho missionário que ele iniciou em uma casa que anteriormente era um terreiro de macumba. Meu pai ganhou a família todinha para Jesus. Só que tinha uma dificuldade. Da onde a gente morava para lá era muito longe. E naquela época não é igual nos dias de hoje, que o crente vem de ônibus. Se não vem de ônibus, vem de carro. Se não vem de carro, vem de Uber. Se não vem de Uber, ele vem de táxi. Pode vir de carona, ou ele pode vir andando. Naquela época a distância era grande. Estrada de chão, perigo de assalto, perigo de ser atropelado à noite. Você está entendendo? Na escuridão total, não tinha iluminação, não tinha poste de iluminação, sem energia para lá. E meu pai, sempre de costume, a 3 ruas acima da minha casa, tinha a chácara do irmão Valdomiro. Todas as vezes que meu pai ia fazer a obra missionária lá, já até contei algumas vezes a respeito disso aqui, meu pai ia lá no irmão Valdomiro, e o filho do irmão Valdomiro, o irmão Delbrano, tinha 2 cavalos, e o irmão Delbrano sempre emprestava um dos cavalos para o meu pai ir. Meu pai pegava o saco de arroz, colocava a Bíblia dentro do saco de arroz. Ele tinha um terno xadrez, que na época, né, era coisa chique. Quem olha hoje em dia fala: que trem é esse xadrez? Ele tinha um terno xadrez na época. E aí por cima do terno xadrez, minha mãe dava para ele uma capa de chuva. E não era essa capa de chuva que a gente compra já pronta, não. Era um pedaço de plástico que mamãe usava para cobrir a mesa. Naquela época tinha um costume de cobrir a mesa com plástico, lembra? Quando o plástico ficava velho, minha mãe falava: Dedé, pega esse plástico aqui para você fazer de capa de chuva quando você for para o Vale das Andorinhas. Ele pegava aquele saco, aquele plástico, amarrava aqui assim com a cordinha, a Bíblia dentro do saco de arroz, montado no cavalo, perneava para lá. Nesse dia ele pegou uma chuva no caminho, chegou lá todo molhado. A igreja era um barraquinho de madeira 3x3, com uns 4 banquinhos dentro, balança, mas não cai. Os banquinhos que toda vez que terminava o culto, tinha que vir um obreiro para reforçar com prego. Por quê? Porque tinha que reforçar com prego. Porque lá tinha umas irmãs, ainda tem hoje em dia, mas são poucas, que no momento que terminava a oração, quando sentava no banco, elas começavam a ficar assim, ó. Está entendendo? Só, ó. Agora imagine uma igrejinha cheia de irmãs, tudo desse jeito, balançando no banco. O único que torcia para não balance não, o obreiro que tinha que reforçar os bancos depois. Cheios do Espírito Santo de Deus. Naquela noite meu pai chegou, tiraram o período de oração, mais ou menos 2 horas de joelhos, orando. E não é aquele negócio de ora um pouquinho, levanta um pouquinho, dá uma voltinha, dá 10 voltas. Não, é de joelho no chão, boca no chão, boca no pó, orando, clamando, buscando, lágrimas. A época que se levava o lenço para a igreja, para enxugar as lágrimas. Depois de 2 horas de oração,
Quem chega de carroça na porta da igrejinha? Irmão Minervino. A esposa do irmão Minervino, há uns dias anteriores, tinha feito uma cirurgia nos olhos. E quando terminou a cirurgia, ela não conseguia mais enxergar. E o médico falou para ela: não, fique tranquila, daqui para amanhã você volta a enxergar. Passou-se uns dias e ela não enxergava mais. 3 filhos pequenos em casa. Naquele dia, irmão Minervino entrou em desespero, porque ela começou a chorar, porque não estava enxergando nada. Ele pegou a carroça e foi partir lá para onde o culto estava acontecendo. Chegou lá, desceu em lágrimas, foi ao encontro do meu pai e disse: pastor José Renato, me ajuda, pastor, o que será de mim para criar os nossos filhos, porque minha esposa está lá em casa, não enxerga mais. Meu pai falou: entra para cá, meu irmão. Abraçou ele, reuniu os irmãos naquela noite e disse: nós vamos fazer uma oração aqui. E meu pai fez algo que nos dias de hoje não se faz mais. O que? Vou lhe explicar. Meu pai colocou o irmão Minervino no meio e disse: irmão Minervino vai representar a esposa dele. Já vi muito pastor antigo fazendo isso. Eu vim aqui para o senhor orar por minha mãe, exemplo. Vamos pôr a mão sobre ela aqui, representando a mãe dela. Quem já viu isso, levante a mão. Na antiguidade. Aí meu pai pegou, colocou os dedos assim nos olhos do irmão Minervino e começou a orar com a igreja. Senhor Deus e Pai, visita a tua filha agora. Tu és o médico dos médicos, Senhor. Nós estamos distante da casa do teu filho, ó Pai, mas nós acreditamos no teu milagre, no teu poder. Cura, Senhor, a tua serva neste momento. O teu filho andou quilômetros e quilômetros de carroça até chegar aqui, Senhor, e nós acreditamos no teu milagre. Faz, Senhor, o teu milagre na vida da tua filha, porque tu é Deus. Nós não temos dúvida, Senhor. Nós não desacreditamos, Senhor. Nós acreditamos no teu poder e no teu milagre, no nome de Jesus. Olhou para os irmãos e disse: vocês concordam? Eles disseram amém. Aí meu pai falou: agora nós vamos fazer oração para terminar. Quando terminou a oração de término, meu pai falou: agora eu vou voltar para casa. O irmão Minervino falou: de jeito nenhum, pastor, o senhor vai lá em casa comigo. Vamos lá em casa comigo, pelo amor de Deus. Eu sei que o senhor já orou, mas vamos lá. Meu pai montou na carroça com ele e tocaram para lá alguns quilômetros, estrada de chão, até que eles chegaram, porque a casa era no pé de uma ladeira, de uma serra. A casa ficava lá embaixo. Quando eles chegaram na parte mais alta, o Minervino parou a carroça, olhou lá para casa e viu que as lamparinas estavam tudo acesa. Ele falou: pastor, alguma coisa aconteceu. Por que, irmão Minervino? Porque quando eu saí de casa, como minha esposa não está enxergando, as crianças estavam dormindo, eu deixei ela deitada na cama e apaguei as lamparinas tudinho, para não ter risco dela se levantar, derrubar uma lamparina e pegar fogo na casa. Estava tudo escuro e agora está tudo aceso. Eu vou fazer o seguinte: o senhor fica aqui na carroça e eu vou lá ver o que está acontecendo. Passou lá a mão no facão, desceu da carroça e foi na ponta do pé para casa. Quando ele chega na porta da casa, ele pergunta: está tudo bem aí? Está tudo bem? E o medo? Ela disse: meu bem, fique tranquilo, está tudo em paz. A lágrima começou a descer no rosto dele. Ele acenou para o meu pai e disse: pastor, corre aqui, pastor. Quando o pastor chegou, os dois entraram na casa, ela em lágrimas chorando. Ela disse: meu velho, você não vai acreditar no que aconteceu. Eu disse: o que aconteceu, minha filha? Eu saí daqui, fiquei preocupada, a gente estava orando. Ela disse: mais ou menos 1 hora atrás, eu estava deitada na cama, de repente saiu um clarão assim dentro do quarto.
Eu abri os olhos naquele momento, mas eu não consegui enxergar. A luz era forte demais, mas depois que a luz clareou fortemente nos meus olhos, quando a luz desapareceu, eu voltei a enxergar claramente meu filho. Ele disse: foi mais ou menos este tempo que nós estávamos orando, foi mais ou menos este horário que nós estávamos clamando pela sua vida. Esse é o Deus que faz milagre, esse é o Deus todo-poderoso, esse é o Deus onipotente que ainda faz milagres acontecer. Ele abraçou meu pai. Já era tarde da noite. Meu pai falou: pastor, agora, irmão Minervino, agora eu vou embora. Ele disse: pastor, o senhor não vai embora não. Eu vou matar uma galinha caipira, minha esposa vai fazer. Que ela faz uma galinha caipira boa, e o senhor vai jantar, e só vai embora depois que a gente comer essa galinha. Por quê? Porque essa galinha vai ser como forma de gratidão a Deus pelo milagre. Nós vamos comemorar. Foi lá, matou a galinha, a esposa tratou a galinha, preparou a galinha, eles jantaram. Quando deu 2 horas da madrugada, ele falou: e agora, irmão Minervino, eu tenho que trabalhar amanhã. Eu falei: tem problema não, pastor, fique tranquilo, a carroça está ali fora, eu vou deixar o senhor em casa. Imagine, irmão, uma escuridão daquela, debaixo de chuva, missionária Terezinha, em cima de uma carroça. Meu pai chegou em casa quase na hora de ir para trabalhar. O que eu quero que você entenda com isso nessa noite: Deus tem nos abençoado, Deus nos dá carro, Deus nos dá casa, Deus nos dá condição, Deus tem nos honrado, Deus tem prosperado, Deus tem abrido as portas, e às vezes a gente coloca impedimento para estar na casa de Deus. O Deus da Bíblia marcou para dizer: Ele te ama, rapaz, Ele te ama, mulher. Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer: desacredita não, Ele está voltando, não vai demorar. As dores, as contrações de sua vinda já estão acontecendo. São angústias, são aflições, são sentimentos de incapacidade, são fraquezas, são noites mal dormidas. Você deita para um lado, deita para o outro, o sono não vem, a angústia bate a porta. Você dobra o joelho e diz: Senhor, o que está acontecendo? Eu tenho feito a tua vontade, eu estou obedecendo a tua palavra. Que angústia é esta? Que aflição é essa? São as contrações da volta de Jesus. Ele dizendo: eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando, e é para buscar vocês. Marcos capítulo 13, versículo 32, ele diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estou terminando. Apocalipse 22, versículo 12, ele diz: eis que cedo venho, vírgula. Alguém pode me explicar quando é eis que cedo venho? Porque se ele dissesse assim: sábado, pastor Francisco, cedo eu venho, o que a gente fazia? Sábado, todo mundo de prontidão esperando ele chegar. Se ele dissesse: Marlos, quinta-feira cedo eu venho, a gente, quinta-feira todo mundo de joelho, chorando, confessando os pecados, perdoando, liberando perdão, pedindo perdão, tirando a mágoa, a ira do coração. Não é assim? Mas ele não diz assim, ele diz: eis que cedo venho. Ele não disse o dia, ele não disse a hora, ele só disse que é cedo, não é tarde. E o meu galardão, olha a escrita,
E o meu galardão está com quem? Comigo, com Ele. O galardão do Senhor está com quem, irmãos? Com Ele. Por isso que a gente não pode, missionária Terezinha, esperar galardão dos homens. Você está entendendo? Eu faço, não sou reconhecido. Já ajudei, e o que recebi em troca foi faca nas costas. Não se iluda com isso. Retribuindo bem ou mal, continue fazendo o bem, sem olhar a quem. Faça, porque o galardão está com Ele. Para dar. Para dar para quem? Ah não, o pastor Francisco vai ter que me ajudar aqui. Vamos lá, pastor, para a gente explicar bem detalhadinho, para a gente terminar. Eu já estou terminando, irmão. Só 2 versículos para a gente terminar. O galardão está com quem, pastor Francisco? E o meu galardão está comigo. Comigo quem? Quem é esse? Jesus. Jesus. Para dar a cada um segundo a sua obra. Ok, então Ele vai dar para cada um. Não é para cada 2, não é coletivo, não é grupo. Ele vai dar para cada um. Cada um. Cada um de nós vai receber galardão. E como é que vai ser esse galardão? Segundo a sua obra. Segundo a sua obra. Galardão, não é direito de salvação. Não confunda isso. Eu fiz, estou salvo. Não. A salvação não é pelas obras. Entenda isso. Por isso que tem uma classe aí que pensa que é só fazer caridade e já está salvo. Aí se engana. A salvação é pela graça, mas tem que crer em Jesus, confessar Ele como o único suficiente Salvador de sua vida. Tem que permanecer uma vida de obediência, santidade, fidelidade ao Senhor, obedecendo a sua palavra, seus mandamentos, estatutos, ordenanças e as suas leis. Agora, galardão é diferente. É segundo a sua. E quando o Filho do Homem, olha lá, pastor, vier, é o 13, né? Verso 13. Eu sou o Alfa. 22, 13. 22, 13. O final do 12. O final do 12 é segundo a sua obra. Então leu 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ok. Mateus 25, 31 e 33. Aqui eu finalizo. Mateus 25, 31 e o versículo 33. Para a gente finalizar. 25, Mateus 25, 31. Diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros. Peraí. E apartará uns dos outros. Segura aí. A separação só vai acontecer nesse dia. Então não se iluda. Não adianta ser, eu não congrego e está a igreja porque lá está cheio de gente assim assado. A separação não é aqui. Aqui é convite. Quer Jesus? Quer obedecer? Quer ser fiel? Eu não quero não. Eu quero. É do meu jeito. Não, é do jeito do Senhor. Aqui é escolha. Aqui a gente não separa. Aqui nem pastor separa ninguém. Não, você é melhor do que ele. Você está salvo, você não está salvo. Não, você é ovelha. Não, você é bode. Não tem isso. Aqui não. Aqui não. Agora ali, prossegue. Como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Segura. Como o pastor aparta do bode as ovelhas. O bode da onde? Das ovelhas. Prossegue. E porá as ovelhas à sua direita. Segura aí. Aonde é que as ovelhas vai estar? À sua direita. À direita. E na esquerda? Mas os bodes à esquerda. Ok.
Então o que é que vai acontecer nesse dia? Separação. Olha, tá vendo? O joio e o trigo vai ser separado. É por isso que a gente, nos dias da atualidade, nós temos que ter muito cuidado. Como é que eu estou me comportando? Eu sou joio? Eu sou trigo? Eu sou bode? Eu sou ovelha? Não somos nós que vai separar. Mas quando chegar neste grande dia, o Deus Todo-Poderoso, o mesmo em que é amor, o mesmo Deus que é misericórdia, que é graça, que a sua bondade dura para sempre, e a sua misericórdia, o mesmo Deus que nos amou de tal maneira que enviou seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vai ser Ele, não vai ser os anjos, não vai ser arcanjos, não vai ser os querubins, não vai ser os serafins, não vai ser os 24 anciões, vai ser Ele mesmo que vai fazer a separação. Podem até ignorar o povo de Deus, podem até desacreditar do Deus que nós servimos, e ainda mais de nós. Eu venho de casa para cá, eu passo na frente mais ou menos de umas 10 igrejas vazias. Tem uma igrejinha que eu passo de frente, que eu falo: Senhor, tem misericórdia. Está o pastor pregando e a esposa na porta. Tem igrejas com 4 membros dentro da igreja, e o pastor lá pregando a palavra. Mas eu também passo na frente de mais ou menos uns 15 bar, e não tem onde colocar a mesa. Lá não tem ninguém cansado, lá não tem ninguém preocupado com o horário, lá não tem ninguém pensando amanhã eu tenho que levantar cedo. Lá eles estão comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. Mas tem problema não, papai. Está chegando a hora que a trombeta vai soar. Está chegando a hora em que Ele vai aparecer nas nuvens. Ele vai nos arrancar depressa no abrir e fechar de olhos. Todo olho verá o grande onipotente Deus, o Deus da eternidade, o Pai da eternidade, o Pai das luzes. Podem desacreditar, podem chamar Jesus de travesti, pode fazer teatro dizendo que Satanás está arrastando o mestre. Vai chegar o dia da prestação de contas, vai chegar o dia do juízo de Deus. O grande dia do Senhor está perto. E fico alerta para a igreja da atualidade: quem é santo se santifique mais. Quem é sujo, suje-se mais ainda. O Deus da Bíblia está dizendo: se você é santo, meu querido, se você é limpo, se limpe, se santifique, consagre, cuide da tua vida espiritual, cuide da tua comunhão com Deus, cuide do teu compromisso com Deus, porque vai ter gente que daqui para frente só vai se sujar mais, só vai se complicar mais. Mas é hora da gente despertar. Desacredita não, Ele está voltando, não vai demorar. Para a gente pode até demorar, para Ele não. O Deus da Bíblia está voltando, o Deus da Bíblia está voltando. A natureza
natureza está pregando, a natureza está mostrando os sintomas. É o avanço do mar, é o aquecimento do sol, é as enchentes sobre a terra. Ei, a natureza geme, a natureza clama. Se os profetas se calam, a natureza prega. Se os profetas recuam, a natureza avança. Quando Jesus repreendeu o vento e o mar, lembra na tempestade? O Senhor mandou o vento e o mar se calar. Aí a gente olha lá na Paraíba, o mar está avançando. A gente olha lá no Pernambuco, o mar está avançando. O que é isso? É Deus dizendo: mar, já que o profeta não quer pregar, já que a profetisa não quer profetizar, então mar, prega, mar, profetiza, mar. O que é isso? É que quando a gente olha o mar avançando, a gente entende, se Deus colocou limites e o mar está ultrapassando o limite, é porque o Deus que fez os céus, a terra e o mar está permitindo o mar pregar. Prega, profeta. Está na hora dos profetas despertar. Está na hora da igreja acordar. Ou tu vence o diabo, ou o diabo te vence. Ou tu enfrenta o pecado e vence, ou o pecado te vence. Ou você cala o inferno, ou o demônio e o inferno te cala. Prepara-te, a igreja. Prepara-te, a igreja. Ele está voltando, ele está voltando, ele está voltando. Ele está voltando, ele está voltando, ele está voltando. Ele está voltando, ele está voltando, ele está voltando. Ele está voltando, ele está voltando, ele está voltando. Ele está voltando, ele está voltando, ele está voltando. Ele está voltando, ele está voltando, ele está voltando. Ele está voltando e ele está. Fica de pé para adorar a ele. São Paulo, 200 arraias foram encontradas mortas na areia. Os cientistas estudaram. A conclusão é: não tem explicação. Eu não sou cientista, mas eu sirvo quem criou a ciência e tudo que existe sobre a terra. As arraias estão clamando, dizendo: estamos morrendo. Assim como tem gente que está morrendo e não está entendendo, não está despertando que o mestre está voltando. A natureza geme, a natureza prega, a natureza geme, a natureza prega. Se o profeta não pregar, a natureza vai pregar, mas Deus não vai se calar. Tu estás em processo de preparação. Tu estás em processo de preparação. Eu estou te preparando. Alaio Kondarabakashandarai. Tu tens o que de Ravachai, através das tuas contrações, das tuas idas e voltas ao hospital. Eu tenho anunciado através da tua estrutura, através da tua alma, aos teus. E muitos não estão despertando, mas eu estou trabalhando. Te prepara, porque antes deste ano acabar, eu vou fazer algo diferente. E tu não vai questionar, muitos não vão entender, mas é para a glória do meu nome. Assim diz o Senhor.
mãos para o céu. 2 minutos. 2 minutos. Se a palavra que eu estou pregando é de mim mesmo, se a mensagem revelada que eu estou trazendo é de mim mesmo, no espaço de 2 minutos não vai acontecer nada. Mas se esta palavra vem de Deus, como um sinal dele, aonde tiver uma mão levantada, aonde tiver alguém com desejo de receber, ele vai te encher, ele vai te encher, ele vai te renovar. Línguas repartidas como de fogo, brasas vivas tiradas do altar, debaixo dos teus pés. Ele coloca a prova, a acusação, a perseguição, a afronta. Pisa, pisa, pisa. Recebe o poder de Deus agora. Volta a profetizar, ou Deus te mata, assim diz o Senhor. Profeta não é para ficar de boca calada. Profeta é para profetizar, é para entregar o que Deus manda, é para levar a mensagem. Profetas da atualidade, assim diz o Senhor. Acorda, desperta, acorda, desperta, acorda, desperta, acorda, desperta. Prega, 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 profetiza, prega, profetiza, prega, profetiza. Tu tinha clamado, tinha dito: Deus, eu preciso de uma direção, eu preciso de uma resposta tua, porque às vezes o meu entendimento fica desorientado, às vezes não sei o que fazer e nem por decisão tomar. Eu sou Deus zeloso, que conheço a tua estrutura. Desde o ventre eu já tinha te consagrado. Aos teus 3 anos o inimigo tentou contra ti de uma forma ampla, mas eu te guardei. E te digo claramente nessa noite: tu és meu. Grande é a minha obra, grande é o meu propósito. Não olhe para as distrações do caminho, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. As tuas forças às vezes estão se acabando. Por isso que tem momentos que tu clama e geme sozinho, sem ninguém ver, sem ninguém saber. E tu chega a dizer: para quem vou desabafar? Para quem vou contar? Eu escutei e te digo: filho meu, não temas, crê somente. Eu vou te usar de uma forma poderosa. Tu não vai se calar mais. Vou te usar até no meio da tua parentela, para tu entregar a mensagem. Tu é profeta, tu não é levita. Eu vou te usar do meu jeito, da minha forma. Tu só vai abrir a boca e entregar. Tu disse semana passada: eu entrego ou não entrego? Eu falo ou não falo? Eu sou Deus que escuto nas entrelinhas do oculto. Prepara, porque a partir de hoje eu mudo a direção, eu mudo as rotas. Blinde tua estrutura, te prepare, porque eu vou te honrar. Te prepare. O inimigo já levantou, mas já caiu, porque eu te dei vitória. Assim que o Senhor.
finalizar, eu quero chamar aqui na frente somente você, que é profeta, que profetiza. Não estou falando quem é consagrado, ordenado, eu estou falando quem é profeta, quem profetiza. E você tem parado de profetizar. Tem momentos que Deus manda você entregar a mensagem, você fica segurando. Vem aqui para frente. A partir de hoje, essa história vai ser mudada. Não é depois do culto, é agora. Eramândio. Gente, que Deus fala é só em sonhos. Deus te dá sonhos de revelações e tu não tens entregado. Ramachuri me canto rabachandarai. A partir de hoje Deus vai mudar esta situação. Deus está te dando uma oportunidade. Ramachuri me canta rabachandarabacá. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Demando com narás. 1, 2, 3, 4, 5. Hawaii me. Rasgai não as vossas vestes, mas rasgai os vossos corações. Sobre vós o que Ele está dizendo. Se vocês se calarem, pessoas vão colocar a corda no pescoço para tirar as próprias vidas. Se vocês se calarem, o pecado vai germinar e crescer. Se vocês se calarem, não haverá conserto e arrependimento. Deus diz: profetizem, 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 profetizem. E vos dizeis dos corações, mas eles não dão crédito, eles não acreditam em mim. Não importa, profetizem.
sobre os vossos lábios, sobre as vossas cabeças, sobre as vossas mãos. Assim diz o Senhor: esta autoridade para profetizar, para profetizar. E quando vós profetizarem, se não escutarem, sacode a poeira das sandálias e se retirem, porque eu vou fazer coisas grandes a partir de hoje. Abacaxomacando candarabacaba, vós viverão viverão os meus propósitos, vós viverão as minhas palavras. Não se acovardem, não se calem, assim diz o Senhor. Podem dizer amém? Toma posse. Volta para os vossos lugares. Eu finalizo a mensagem dessa noite dizendo: lute pela sua comunhão com Deus, lute pela sua família, porque o dia do Senhor está próximo. Vocês podem dizer amém?